Olá pessoal, meu nome é Renan Lourenço e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre sistemas elétricos redundantes e como você pode conectar o seu sistema, interligar o seu sistema de uma maneira que você possa desligar todos os painéis, até mesmo o último painel que possa estar alimentando aí a sua carga, o seu equipamento ou como é o assunto que eu mais falo aqui no canal, o seu rack, né, o seu servidor, né? Então, normalmente o último painel antes de chegar efetivamente até o rack, o painel chamado de RPP ou PDU, né? E também nós temos uma outra PDU ou RPDU, que seria a régua, né? Aqui no Brasil a gente chama mais de régua, né? A régua de tomadas que estaria alimentando efetivamente os equipamentos que estão dentro dos racks, tá? Mas, como eu sempre digo aqui, você pode levar esse conceito para outras áreas da indústria, tá? Então vou trazer aqui um pouco da similaridade da analogia com um sistema chamado anel, que é muito mais comum na parte de redes IP, né? É um termo mais, um tipo de conexão mais familiar de se falar, conexão anel, estrela e por assim vai, tá? Então, vamos transitar aqui para os slides, né? Então, data center, né? Como sempre falo aqui no canal, mais voltado para data center, sistemas redundantes, tá? Bom, agora trazendo aqui para um sistema já trazendo essa analogia para a parte de energia, efetivamente, né? Então nós teríamos aqui um sistema A, né? Um sistema A, um sistema B, um PSA, um PSB, onde já poderia configurar um anel, né? Ou o sistema A poderia configurar um anel, ou anel junto já com um sistema, um PSA. Eu simplifiquei aqui o desenho, tá? Porque tem mais coisa, tem painel antes, painel depois e tudo mais. E num próximo anel seria os próprios no breaks ou os painéis de saída de no break, né? E as RPPs, tá? Onde você poderia configurar um outro anel e aí por fim você faria a alimentação efetivamente lá dos seus equipamentos, tá? Até aí nenhuma novidade, só mais para a gente ver que dá para a gente trazer essa analogia para dentro do sistema de energia. Bom, agora aqui já trazendo um unifilar, tá? Eu estou trazendo aqui só para recapitular, sempre um mais um, tá? Um mais um é uma maravilha, né? A coisa mais fácil que tem, que você tem de um lado, você tem do outro, e é 50% para um lado, 50% para o outro. Então fica bem mais fácil de trabalhar. A única questão negativa que envolve esse sistema realmente é o custo, né? Então o custo se torna o dobro do que realmente, não que realmente é necessário, né? Porque um sistema dual, ele ele é necessário e muito importante, tá? Então, esse slide aqui eu trago um desenho onde você tem a possibilidade de estar desligando qualquer um dos pontos, né, da sua, da sua rede, excluindo o último painel. Então, eu vou colocar setas aqui, né? Então, essa conexão aqui, tá? Ela seria um bypass de manutenção, tá? Imaginando que esses no-breaks são no-breaks de tensão e corrente alternada, tá? Então, aqui seria o bypass de manutenção, seria uma alimentação principal. Então, se a gente for analisar aqui, a gente já pode identificar, quer dizer, aqui não tem anel, né? Aqui não tem anel, vai ter no próximo slide. Mas aqui eu poderia dizer que tem um anel, né? Aqui eu poderia dizer que tem um anel, tá? Certo? Através do próprio bypass de manutenção, né? E também a gente pode ter um anel aqui em cima, que especificamente nesse unifilar aqui eu não desenhei, tá?
Então, mas mesmo assim, você ainda tem a possibilidade de estar desligando totalmente esse equipamento, né? Se utilizando aqui do TIE. Também de desligar totalmente esse equipamento e esse link também, se utilizando desse TIE aqui, né? Então, você pode manter o sistema através de no breaks, através desse TIE aqui de baixo. Então, você mantém o... Eu coloquei IP de painel, né? Do PSA e o painel de UPSB, tá? Mas aí cada empresa aí, cada indústria dá o seu nome, né, dos painéis, PGBT, QGBT, RPP, PDU e por assim vai, né? PF, QF, e por aí vai. Então aqui, especificamente nesse unifilar aqui, esse PUPS-A e PUPS-B, eles não poderiam ser desligados, né? Porque senão desligaria um lado do rack. Não que o rack vai ser desligado, tá? Mas um lado, normalmente, o que acontece? Os servidores, os equipamentos de TI, a sua grande maioria, eles têm alimentação dual, tá? Então, eles têm também têm uma alimentação A e uma alimentação B, né? Onde, se uma dessas duas alimentações forem cortadas, ele não vai desligar, ele vai continuar operando, tá? Pode ser que, dependendo do equipamento, ele entre também num sistema similar ao que eu comentei, né, nos slides anteriores, em que ele entre numa baixa, ele limite a sua capacidade ou de processamento, né, mas não efetivamente ele vai parar de funcionar, tá? Então, teoricamente eu até poderia desligar, né? Mas isso não é uma coisa muito usual, né? Normalmente é só mesmo em uma intervenção específica e programada. Porque aqui eu estou desenhando um rack, mas pode ter 100, 200, 300 racks aqui embaixo desse painel A e painel B, né? Então, você não vai desligar um lado de todos esses racks, né? Então aqui ainda nós não poderíamos ter todos os pontos do sistema elétrico passível de desligamento, aqui ainda não dá. Então eu até... Quer dizer, aqui não, realmente, porque eu não desenhei esse ponto aqui, né? Esse traço meu aqui não tá com a espessura certa. Não salvei aqui, mas... Então não tem especificamente esse tie aqui de cima, né? Normalmente eu trago esse tie aqui em cima, tá? Eu nem comentei de trafo A, trafo B, então só para recapitular aqui, né? Então seria um rede ou gerador lado A, né? E um rede ou gerador lado B, tá? Onde você teria aí os respectivos. No próximo slide. Esse caso aqui eu já trouxe um, um conceito. Agora eu lembrei, na verdade esse desenho é uma forma diferente, por isso que é legal, eu gosto de trazer desenhos diferentes, que na realidade são a mesma coisa, tá? Para quê? Para que a gente possa exercitar esse pensamento e ter ferramentas para resolver as questões do nosso dia a dia, né? Então, quanto mais ferramenta você tem, ou mais vivência você tem, quando você está diante de um problema, você consegue encontrar a melhor solução com mais facilidade, tá? Alimentações. Bom, aqui sim, como ele tem esse tie aqui no meio, né? A gente já pode dizer que a gente tem um primeiro anel aqui em cima, né? Notem que essa conexão aqui, na verdade, ela é a mesma que essa daqui, ó. Só está desenhada num ponto diferente do barramento de cima, tá? Então aqui, ó, simplesmente seria a mesma conexão, lado A e lado B, tá? Só que conectados num ponto diferente, onde isso daqui configuraria já um anel, né? Então aqui a gente já tem um anel, ó. Se a gente considerar esse tie aqui de baixo, né, ou link também, cada empresa chama de um jeito, né? Você já tem um anel aqui embaixo, tá? E aqui em cima. E aqui embaixo você já tem um segundo anel, tá? Já teria um segundo anel onde essa parte preta aqui da lateral
ela também seria o quê? Nada mais do que o bypass de manutenção, tá? Então, notem que em termos de custo, de quantidade de disjuntores e de cabeamento, não mudou muita coisa até agora, tá? O que realmente vai é, impactar na sua decisão, vamos dizer assim, de como você vai conectar todo esse sistema é o seu caso específico, né, em que você está trabalhando. Se você está projetando para uma empresa específica ou se você está solicitando para a sua empresa, né, o seu, a sua, a disposição da sua planta, as distâncias, é isso que vai impactar em qual tipo de sistema vai ser adotado, tá? De uma forma que fique redundante e com o menor custo possível, né? Porque é muito fácil a gente pegar, encher de disjuntor aqui, encher de redundância de circuito e maravilha. Mas e aí? Nós estamos falando de quanto? 1 mega, 5, 10 mega, 20 mega de watts de energia, de potência? Qual é o custo disso, né? Uma coisa é a gente passar um cabinho lá de 2,5, outra coisa é a gente passar 50 cabos de 240, de 180 milímetros, né? Então, é justamente aí que está a diferença entre um sistema e outro. Não que especificamente um seja melhor do que o outro, né? Tem o que é melhor para o seu caso. Então, voltando aqui, então aqui já configuraria, né, já um sistema com 2 anéis, né, em que nós poderíamos desligar qualquer ponto da rede do sistema aqui, né, poderia desligar aqui a parte de cima é mais fácil de identificar, né, então tanto o rede gerador eu posso deixar desligado, desligar esse barramento aqui, esse painel A ou B eu posso desligar a qualquer momento, né, ou um ou outro e manter o sistema alimentado aqui pelo TIE, né? Vamos supor que eu queira desligar totalmente esse painel, inclusive esse TIE aqui do meio, né? Então eu posso vir com o próprio no break, né? O próprio PS aqui alimentando o painel de saída do PSA, e esse painel de saída do PSA alimentar o painel de saída do PSB, tá? Então não necessariamente eu vou deixar a minha carga lá embaixo desprotegida de bateria, tá? Então é muito legal a gente analisar esses tipos de sistemas, né? Continuando aqui, uma outra vantagem também é que você pode escalar a ativação dos seus equipamentos, né? Em vista que normalmente o no break é onde você tem um dos maiores custos com um dos maiores custos com manutenção e operação, né? Então, por exemplo, você pode colocar um no break de cada lado e conforme a capacidade do seu sistema for sendo atingida, aí você coloca mais dois no breaks e assim por diante, tá? Outra coisa também que pode ser feita hoje em dia com os no breaks modulares é você aumentar a capacidade em módulos, né? Então, vamos supor, se for um equipamento que tem 4 módulos, você sobe um em cada no break, e assim que a capacidade for, que a carga for se elevando, você vai colocando mais um e assim por diante, né? Ok? Então vamos para o próximo slide aqui. Aqui é simplesmente um comparativo, né? Deixa eu ver o anterior aqui. Basicamente esse unifilar com esse, né? Só que com um tie, né? Então a gente consegue identificar aqui praticamente o mesmo, né? E finalmente, agora, como efetivamente você poderia efetuar o desligamento desse último painel aqui, que é o painel que vai alimentar o que pode ser a RPP, né? No caso, a própria RPP ou a própria PDU, que é o último painel que vai alimentar efetivamente o rack, tá? Ah, não, exatamente isso. E trazendo também, aqui na verdade, eu trouxe um desenho
que ele traz um formato mais da mesma maneira que é desenhado em redes, né? E mas ele traz exatamente o mesmo conceito, tá? Onde essa conexão aqui, ó, ela seria o bypass de manutenção, tá? Ela estaria fazendo a mesma função do painel do bypass de manutenção. Então, se você tiver proximidade entre todos esses equipamentos aqui, né? Às vezes seria mais interessante você conectar desta maneira, né? Onde o A alimentaria a manutenção do B e o B a manutenção do A, tá? E aqui você também conseguiria efetuar o desligamento, tá? Qual que é a vantagem aqui nesse caso? Você elimina o tie, tá? Porque esse cara, ao mesmo tempo dele ser um bypass de manutenção, ele também é um link, né? Onde quando você for efetuar o desligamento, por exemplo, desse PGBTB e dos UPS-B, você vai alimentar tudo pelo A. Então esse A ele vai alimentar diretamente aqui o painel de saída de UPS, tá? Então é bem legal. E a mesma coisa do outro lado, né? E aqui em cima também, né? Então, ao invés de eu passar um link aqui embaixo e um link aqui em cima, né? Você passaria ele de um lado para o outro, tá? Aqui do lado A alimentando o lado B e o lado B alimentando o lado A, tá? Então você pode ter diversas vantagens aí em trabalhar dessa forma, tá? E se segue aqui embaixo o mesmo conceito, onde a chave do desligamento ela está justamente aqui embaixo, aqui nessa STS, tá? Para quem não conhece, STS eu entendo a diferença entre ATS e STS é que a STS ela seria uma chave de comutação em estática, né? Através de eletrônica, de diodos, vamos dizer assim, né? Então ela consegue fazer chaveamentos sem que haja desligamento, num tempo muito curto de comutação. Já a ATS, ela tem um tempo, poderia ser através de contatoras e de disjuntores, né? Então ela não conseguiria fazer esta comutação sem desligamento, a não ser que você ligue as duas chaves ao mesmo tempo, como o lado A e o lado B, desde que eles estejam em sincronia de fases, tá? Então aí você conseguiria com uma ATS. Mas a ATS, na verdade, o A é de automático, tá? Seria a tradução seria chave de transferência automática. E a STS seria Static Switch Static Transfer Switch, se eu não me engano é isso, tá? Então são funções diferentes, tá? E qual que seria essa vantagem aqui? Ao invés de você sempre passar um tie de um lado para o outro, né? Ou um link aqui, né? Então a principal vantagem a gente nota aqui, né? Sempre o próprio painel. Então se a gente for analisar aqui, ó, todos os painéis, né? Tanto de entrada quanto de saída como ATS, eles têm conexões tanto do lado A quanto do lado B, já diretamente, tá? Então isso proporciona uma grande vantagem onde você sempre tem um lado A e o lado B em uma STS, né, trazendo a informação aqui para baixo, e o lado A e o lado B na STS-B. Então, tanto a STS-A quanto a STS-B, elas têm alimentação A e elas têm alimentação B. Então, se eu desligar a alimentação a própria STS, nenhuma das duas, elas vão ser desenergizadas, porque elas vão ficar energizadas pelo lado B, tá? De forma automática ou programada. Como ela pode comutar sem interrupção, então você poderia já comutar a STS para o lado B, vamos dizer assim, programadamente e desligar todo o lado A, tá? E tem um detalhe que eu não coloquei aqui, essa STS, ela não precisaria ser uma STS
de grande porte, de painel, de um porte que ela vai alimentar o data center inteiro. Ela pode ser uma ATS de rack, tá? Então, de acordo com a capacidade, a quantidade de racks, e se você tem equipamento ou não nesse rack, você pode estar colocando esta STS de forma modular, vamos dizer assim, né? Então, eu projetei um sistema, assim como eu dei o exemplo do NoBreak, né? Eu projetei um data center lá para 200 racks, mas estou usando só 50. Então, eu compro 100 STS de rack, né? Especificamente para os racks, nas capacidades que eu vou utilizar, seja para um exemplo, os é, 32 amperes ou 16 amperes, ou mais padrão aí para hack, tá? Então eu vejo, e aí você alimenta a régua, tá? Então todas as duas réguas A e B, elas sempre vão estar energizadas, não necessitando de você efetivamente ir lá fazer uma programação para desligar o, um lado lá do servidor e depois desligar o outro e tudo mais, tá? Bom, o que eu tinha para falar nesse vídeo é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa informação, tá? Me sigam lá no Instagram, que eu consigo colocar foto. Tô devendo foto lá no Instagram. Aqui no YouTube, para você ser notificado dos novos vídeos, tá? E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma situação que você queira que eu comente, tá? Pode colocar no comentário de algum vídeo ou mandar uma mensagem para mim em alguma das redes sociais ou até mesmo um e-mail, tá? E aí eu posso, se estiver ao meu alcance, né, falar mais sobre algum esse assunto ou alguns problemas que a gente possa ter aí no dia a dia da indústria e dos sistemas de energia, tá ok? Muito obrigado por você ter vindo até aqui e até mais.